Meio-dia e 21 minutos aqui na sua TV Jornal. Estamos de volta com o Povo na TV e dando continuidade agora às entrevistas com os dois candidatos a prefeito aqui de Caruaru que estão na disputa do segundo turno. Ontem recebemos o Tony Gel e hoje estamos aqui no estúdio com a candidata Raquel Lira, do PSDB. Candidata, muito boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. O cronômetro começa a valer a partir de agora, para que a gente tenha 15 minutos para conversar e a senhora falar dessa sua expectativa para o segundo turno também. Inicialmente, como é que estão as articulações, né, já que apoios são necessários nessa etapa, nessa nova eleição? Inicialmente, eu quero dar a minha mensagem à população de Caruaru, ao eleitor de Caruaru que me trouxe até aqui. O meu sentimento inicial de gratidão e de que a gente vai dialogar com você, o eleitor de Caruaru, aqueles que no primeiro momento não tiveram com a gente, mas que já demonstraram que não querem a volta ao passado. Mais de 100 mil pessoas demonstraram o voto no olhar para o futuro, representados hoje pela nossa candidatura, que não querem a volta ao passado, representada pelo candidato Tony Gel. Nós estamos aqui para o diálogo aberto e franco nesses próximos dias de eleição até o dia 30 de outubro. E nós vamos, sim, e já iniciamos o diálogo político, que é natural nesse momento. Já iniciamos as conversas e eu tenho certeza que até o final desta semana a gente vai poder anunciar apoios importantes à nossa candidatura. A senhora vai buscar apoio do prefeito Zé Queiroz, que ainda rechaça literalmente com o seu grupo político, que vem se degladiando, inclusive, com seu pai recentemente. Vai querer o apoio do Queiroz, do Jorge, desse grupo inicialmente? Eu quero discutir o apoio com quem compreende que o nosso projeto é um projeto de olhar para o futuro, de verdadeira mudança. Nós estivemos nas ruas de Caruaru, construímos um plano de governo participativo e democrático, ouvimos mais de 1.500 pessoas, fizemos uma campanha inteira ouvindo a população na vila, nas comunidades, na cidade e na zona rural. Nós vamos continuar a campanha desse jeito. Quem compreender que nosso projeto de futuro é o projeto que une Caruaru, que reúne, independentemente de cores partidárias, a gente quer todas as cores que enxerguem a Caruaru do futuro. Vamos sim conversar com Jorge Gomes, como já liguei para ele, conversar com o prefeito e com as pessoas que compuseram essas eleições no primeiro turno. A gente quer unir as pessoas em torno de um projeto para a nossa cidade que enxergue o nosso futuro e a Caruaru do século XXI. O apoio do delegado Lessa, que a senhora bateu tanto diretamente de frente com ele, também está dentro desse contexto? O apoio, sobretudo, deste eleitor que quer mudança, que quer enxergar o futuro, que não quer retornar ao passado. Nós vamos conversar diretamente com ele, pedir a mensagem, passar a mensagem, pedir a contribuição e conversar sobre como é que a gente pode agregar todas as cores partidárias. E vamos sim conversar também com o delegado Lessa e com as pessoas que compreendam que o nosso projeto é esse projeto que une Caruaru, que enxerga a sua diversidade, mas que quer enxergar, sobretudo, a cidade que a gente precisa construir a partir do ano que vem. Sobretudo, o nosso diálogo será diretamente com o eleitor. Ô, candidato, agora, o eleitor vai entender, a senhora se degladiou o tempo todo com o delegado Lessa, o eleitor vai entender um apoio dele, a sua candidatura agora? É o apoio da população que nós estamos querendo. O apoio dele não interessa? A população, não distorça as minhas palavras, meu amigo Dilson. O apoio da população que tem um sentimento de que quer enxergar o futuro, que não quer retornar ao passado. E essa população, a gente tem certeza de que vai compreender a nossa mensagem. Nós vamos iniciar o guia eleitoral a partir da semana que vem, se assim o juiz deferir. Foi esse o pedido que fizemos conjuntamente com a coligação opositora a nós. E vamos sim estar nas ruas, passando a nossa mensagem, o nosso diálogo, o nosso projeto concreto de melhorar juntos a saúde, a segurança e a educação. Se o delegado, o Eric Lessa, vier, receberemos o apoio dele também, assim como outras lideranças com quem estamos conversando. O importante é que a gente tenha um projeto largo, que não enxerga as cores partidárias, muito pelo contrário, que quer unir a cidade. É esse o nosso principal interesse e é disso que Caruaru precisa para poder chegar ao patamar de cidade que nós já somos e que precisa ter uma gestão arrojada, democrática, participativa, diferente que tudo que está sendo feito a partir de agora. Ainda em cima de apoios, eu insisti com isso que eu não estou distorcendo, eu estou perguntando somente. O PSDB, o seu partido, já declarou no Recife apoio à candidatura do Geraldo Júlio, nesse segundo turno, lá na eleição da capital.
Isso quer dizer que se o governador Paulo Câmara vir a Caruaru exatamente apoiar o seu vice-líder na Assembleia, que é o deputado Tony Gel, isso vai trazer algum desconforto para a senhora nessa reta final da campanha? Ou a senhora não vê dessa maneira, ou não quer o apoio do governador também? Já que a senhora é dissidente do grupo dele. Eu telefonei, acho que a gente está no momento de unir a cidade, de enxergar o futuro. Telefonei para o governador Paulo Câmara e pedi sim uma conversa com ele sobre o segundo turno em Caruaru. Acho que a gente tem que ter a grandeza e a maturidade de compreender a decisão dele. Mas o que a gente quer é poder unir a nossa cidade e conseguir levar soluções para as pessoas onde elas mais precisam. A gente ouviu a população inteira, sabemos dos desafios que Caruaru enfrenta e a gente sabe como solucionar e os caminhos para solucionar esses desafios. No mais, eu acho que é muito cedo para falar sobre qual será a postura de cada um. Acho que está todo mundo amadurecendo o processo ainda. Estive conversando com algumas pessoas, abrimos portas e vamos ter maturidade para, até o final desta semana, compreender o papel que cada um, ou a postura que cada um vai adotar diante da nossa cidade. Vou enxergar isso com muita maturidade. E como é que fica, no caso, se o apoio do Paulo Câmara vier para a senhora, como é que fica o relacionamento com Armando Monteiro Neto, que é oposição ao próprio Paulo? A senhora acredita que dá para unir os dois no mesmo palanque aqui em Caruaru? Eu tenho muita gratidão. O Armando lhe apoiou desde o começo. Sem dúvida, pelo senador Armando Monteiro, que veio para cá compreendendo da importância de um projeto político e administrativo para a cidade de Caruaru, enxergando a sua liderança regional. E falei com o senador Armando ontem, conversei com ele hoje, ele é um parceiro que está aqui de primeira hora nos apoiando. Eu não tenho dúvida nenhuma de minha gratidão e que ele estará, como já está, no nosso palanque, se colocando à disposição para aquilo que for necessário. Agora, me cabia a mim também, e fui fazer isso, buscar o diálogo com o governador Paulo e vou estar lá para falar sobre o segundo turno. A posição que ele vai tomar depende da leitura que ele fizer sobre o que Caruaru precisa e que projeto de cidade que a gente precisa. Candidata, uma coisa que incomoda e que é feio, incomoda muita gente, que é feio numa campanha política, são as infrações que as coligações, todas elas cometem. Barulho demais nas ruas, excesso de som, gente pendurada em caminhonete, em cima de caminhonete, exatamente nas carreatas que são realizadas. Isso não é um mau exemplo que é dado à população, não? A forma de fazer campanha ainda já mudou muito da eleição passada para essa. Houve várias restrições pela nova legislação eleitoral, a população sente isso também, houve diminuição do tempo do guia eleitoral e houve restrição sobre a forma de você comunicar com a população quanto a faixas, cavaletes, algumas coisas não tenho dúvida de que vieram para beneficiar, para diminuir o custo da campanha e para permitir a volta ao que deve ser o diálogo político, que é a campanha no chão da rua, conversando com as pessoas e ouvindo a população. É claro que a gente ainda tem instrumentos que são permitidos sim e que deixa a gente numa certa dúvida sobre o que é melhor, se é melhor usá-lo ou não usá-lo. Eu usar o carro de som, respeitar o espaço de cada um, os hospitais, as escolas, mas é permitido ainda. E quando é permitido, a gente tem que levar a nossa mensagem ao eleitor. O uso forte das redes sociais, não sei se a gente vai amadurecer mais ainda, para mais na frente retirar alguns desses instrumentos, de forma que a gente não perturbe a tranquilidade da população. As carreatas são permitidas, são feitas dessa forma, é uma forma de a gente trazer energia para a cidade, a população abraça essa manifestação, okay. Mas a gente vai também tendo um sentimento do povo, das pessoas, se querem, se não querem, como querem participar. Muita gente se sente prejudicada com isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida disso também. Vamos falar de proposta agora, veja bem, a senhora disse que vai abrir 8 mil vagas, eu vou insistir com essa história de vagas de creche, 8 mil vagas que a senhora fala que vai abrir no seu governo. Atualmente, essa despesa corrente do município é de 477 milhões de reais aqui no município de Caruaru. E essas vagas de creche que a senhora fala, a senhora tem dito no debate que vão custar 50 milhões de reais por ano aos cofres do município. Como é que vai acrescentar esse valor às contas que já são apertadas por natureza? As 8 mil vagas de creche, elas são uma necessidade para a população de Caruaru.
conversei com cada mãe, com cada pai que sai angustiado para o trabalho, sem ter onde deixar o seu filho com segurança. Além do mais, é um direito da criança começar desde cedo com as mesmas oportunidades de que tem recursos para pagar uma escola privada. Vamos cuidar das crianças. As 8.000 vagas de creche é aquilo que o próprio Plano Nacional e o Plano Municipal de Educação apontam como sendo necessárias e dá uma meta até 2024. O que nós estamos fazendo é antecipando essa meta em 4 anos. Como fazer? Isso vai ser possível? Nós vamos apertar as contas públicas, tirar o que é o gasto ruim, que a gente chama, para transformar em investimento bom, reduzir, sim, o gasto desnecessário que muitas vezes a máquina pública tem e a gente sabe que tem gordura para cortar. Nós vamos trabalhar nisso e vamos focar no investimento bom e vamos buscar parcerias. O governo federal já tem sinalizado da abertura de novas vagas para a construção das creches financiadas por um programa chamado Pró-Infância. Se a gente conseguir o financiamento, como nós vamos buscá-lo, são 45 prédios a serem construídos em Caruaru no investimento da ordem de 64 milhões de reais. Então a senhora está dizendo se conseguir o financiamento, então isso não é garantia. Se não, nós vamos arrochar aqui, colocando a educação como prioridade, a gente vai construir com recurso próprio. Mas é claro que vai existir parceria, sim, e nós temos a articulação necessária para trazer esse recurso. Se não tiver o recurso, um investimento ao longo de 4 anos, da ordem de 60 milhões de reais, 64, nós temos condição sim de fazer, Dilson, porque é prioridade do nosso governo. Ainda sobre essa questão de creche, a gente fez uma conta rápida aqui, candidata. Uma creche comporta 150 crianças. Essa quantidade para chegar a 8.000 vagas seriam 53 creches, o que daria mais de uma creche a cada mês. A senhora achou pouco as 17 que prometeram e que não cumpriram do atual governo e agora está prometendo 53. Será que daqui a 4 anos eu não vou estar lembrando de novo que nada disso foi cumprido? Eu quero conversar aí com a mãe que está aí. Eu não tenho responsabilidade por aquilo que foi prometido e eventualmente não foi cumprido. O meu compromisso, nós já encontramos, estamos fazendo um mapeamento de onde as creches precisam ser feitas. Por exemplo, no Grande Salgado, precisam de 8 unidades. Nós já estamos identificando terrenos públicos capazes de receber um prédio de escola e de creche de educação infantil. A gente vai construir 45 prédios que possam comportar, cada um deles, 240 crianças. Tem financiamento do Pró-Infância para isso. Você falou de um modelo de creche de 150, mas tem modelo de 120, 150 e 240. De modo integral, o dia inteiro a criança dentro da creche e quando vier para a pré-escola também. É isso que a gente quer fazer. E nosso compromisso maior, quando a gente decide que é prioridade, dá para fazer, Dilson, porque se dá para colocar asfalto, se dá para fazer ponte, é possível sim pegar 50 milhões de reais, 64 milhões de reais de investimento e arrochar no custeio para entregar educação para as pessoas. Eu li seu plano de governo e vi que lá está constando que 52% da população são de mulheres. Sim. E que 56% dessas mulheres chefiam seus lares. A maioria, inclusive, trabalhando na economia informal. Qual vai ser o seu tratamento dado a essas mulheres, as pessoas que têm que trabalhar no centro, perdem o emprego e, infelizmente, têm que entrar na economia informal? Qual é a proposta concreta que a senhora tem para esse pessoal? Essas mulheres de que você fala, os 56% que chefiam lares aqui em Caruaru, são, na sua grande maioria, mulheres de baixa escolaridade que sequer completaram o ensino fundamental, muitas delas beneficiárias do Bolsa Família. Vamos trabalhar a qualificação profissional dessas mulheres, a capacidade que elas vão ter ou de se habilitar para o mercado de trabalho, elevando a sua escolaridade. Essas pessoas precisam ter mais habilidade para poder disputar uma vaga de trabalho decente, que tenha carteira assinada, que assegure seus direitos trabalhistas. Vamos trabalhar com assistência técnica, com microcrédito para as mulheres que resolvam empreender na nossa cidade. Nossa cidade tem uma vocação empreendedora. E a gente já faz isso com emenda parlamentar lá na Associação de Mulheres Jovens e Idosas de Cachoeira Seca. Cícera, que é a presidente dessa Assembleia, sabe muito bem do papel que a gente está fazendo lá. Não só de empoderamento desta mulher, mas a capacidade que a gente vai ter de trabalhar a qualificação profissional. Fora de Cachoeira Seca, nós vamos trabalhar, já com emenda que destinamos no ano passado, mais 4 localidades, inclusive no Centro Social São José do Monte, trabalhando as mulheres do Centenário com projeto de gastronomia. Então, se a gente faz isso com emenda parlamentar, tenha certeza de que muito mais na prefeitura é possível fazer, porque a gente vai ter toda a máquina voltada para isso. Vamos falar da Feira da Sulanca. A senhora promete, inclusive, transferir a feira de forma gratuita. Se não conseguir isso ao final do governo, o que é que a senhora vai dizer para os sulanqueiros? Rapidinho, que o tempo está acabando.
nós vamos organizar a feira e nós vamos transferir a feira de graça para aquele cara que não pode pagar, que tem um banco de feira e que não tem o dinheiro para poder comprar um espaço como estava previsto antes. Nós temos a proposta da feira continuar como feira pública. Vamos buscar parceria, o ministro Bruno Araújo já esteve aqui e também se comprometeu em nos apoiar nisso. A gente sabe os caminhos, sabemos como buscar recursos, temos inclusive o dinheiro da taxa da feira, que são 7,5 milhões por ano, que podem lastrear, podem dar garantia a financiamentos que a gente for buscar lá fora. A gente sabe como fazer, sabe que é possível fazer, porque já foi feito inclusive antes, lembra? Candidata, muito obrigado. 20 segundos para a senhora encerrar suas considerações finais. Eu quero agradecer à população, dizer que nós vamos levar a nossa gente, a partir de hoje já, a nossa mensagem de esperança, de que a gente pode sim construir um futuro da nossa cidade que não enxergue cores, diversidade, que una Caruaru em torno de um projeto de futuro. Muito obrigada. Ok, candidata, muito obrigado. Obrigada, meu querido. Pela participação aqui com a gente. Está aqui então a candidata Raquel Lira, do PSDB, que também se comprometeu e veio aqui ao programa, né, depois de ter garantido presença no segundo turno das eleições aqui de Caruaru. Segundo turno que acontece dia 30 de outubro.